Não adoram, não esperam e não os amam. Sim. Sim. Eu me alegro que a senhora tenha gostado dele. Vós sabeis quantas dificuldades eu tive e quanto sofri para fazê-lo, mas, com a vossa graça, tudo saiu bem e eu consegui finalizar. Sim. Essas duas que a senhora quer agora? Perfeito. Amanhã mesmo eu começo. Sim. Sim, perfeito. Meus queridos filhos, hoje eu vos chamo novamente ao verdadeiro amor, que é agradável a Deus e que abre para vós as portas do céu. Somente pelo verdadeiro amor, vós podereis agradar a Deus com obras santas, ajuntar merecimentos para a vida eterna e encontrar para vós abertas as portas do paraíso. O amor é a chave que abre a porta do céu ao homem. O amor é o que verdadeiramente toca o coração do meu filho, e é isso que ele procura nas almas incessantemente, sem contudo encontrar. Como eu desejo almas de verdadeiro amor, de amor puro, de fogo puro, que, inflamadas na fornalha do amor do Senhor, levem a todos os recantos do mundo este fogo, acendendo-o nas almas e fazendo assim com que na terra seja instaurado o reino de nosso Senhor. Somente pelo verdadeiro amor, as vossas obras terão valor eterno diante do Senhor, valor meritório, e assim, somente que as vossas obras produzirão frutos perenes de santidade,
de bem e de transformação da face da terra. Por isso vos chamo, meus filhos, ao amor puro, desinteressado, incondicional, ilimitado para com o Senhor, de forma que este amor divino cresça em vós a cada dia e vá transformando-vos a cada dia mais, até atingirdes a plenitude do amor, a santidade. A santidade perfeita nada mais é do que a plenitude do amor. Por isso, chamo-vos sempre a um amor mais abrasado, mais intenso, profundo, mais generoso, que se entrega e se doa ainda mais do que já o fez até agora, de modo que vós todos possais irdes crescendo sempre mais no amor, sem nunca paralisar-vos, nem estacionar-vos no meio do caminho. Como rainha do amor, eu vos chamo a imitardes o amor que havia no meu coração pelo Senhor e por todas as almas. Amor este que me levou a me entregar completamente ao Senhor, já em tenra idade, e a me oferecer voluntariamente pela salvação de toda a humanidade, sofrendo tudo que o Senhor quisesse que eu sofresse, sacrificando-me em tudo e por tudo, para todos e por todos, para que assim verdadeiramente a redenção pudesse realizar-se e o Verbo divino pudesse vir ao mundo. Com este amor, vós também fareis obras admiráveis pelo Senhor e pela salvação das almas, porque àquele que tem um amor divino, tudo é possível. Somente com o verdadeiro amor e pelo verdadeiro amor, vós verdadeiramente sereis filhos de Deus, vereis a Deus, ou seja, conhecereis a Deus como Ele é em sua essência e verdade, e dele não falareis mais como de uma pessoa do qual ouvistes falar ou da qual vós lestes alguma coisa, mas falareis de Deus como de alguém que vós verdadeiramente conheceis, com quem viveis e com quem estáis profundamente unidos. É a este amor que eu vos chamo, meus filhos, e é por isso que desde as minhas mais antigas aparições, como La Salette, Paris, Lourdes, Televazan, Cotignac, até chegar aqui, eu não me canso de convidar-vos ao verdadeiro amor, mostrando-vos a doçura do meu amor, que como mel, como um favo de mel, se derrama sobre vós, como uma gota de mel, se derrama sobre vós para encher vossas almas da minha doçura e do meu materno amor. Aqui, nestas aparições de Jacareí, onde revelei a minha doçura, o meu amor, a minha bondade, como nunca, eu quero hoje, mais uma vez, encher vossos corações com o amor divino, plenificá-los desta paz e desse amor que eu trago, e enchê-los da graça e da alegria do Espírito Santo, até os vossos corações transbordarem, para que assim corra sobre todas as pessoas e sobre o mundo tão cheio de maldade, pecado, violência, trevas e secura aridez espiritual, para que corra no meio dos meus filhos um rio de graça, de vida, de amor, de paz, de devoção, fé e verdadeira vida em Deus. Eu estou convosco, meus filhos,
O que eu disse à minha filhinha Estelle, digo também a vós: não temais os maus, não temais a maldade deste mundo, porque eu estou convosco, e eu chamo todos vós a virdes para a minha direita, para o grupo dos meus filhos bons, obedientes, leais e fiéis, que levam a minha luz a toda parte da terra para dissipar as trevas, divulgando as minhas mensagens, as minhas aparições, meus videntes, a vida dos santos, e assim, juntos, possamos inundar o mundo com a luz mística do Senhor e do meu coração imaculado, que em breve triunfará. As minhas aparições, todas, vos apontam a minha vitória segura e o aniquilamento completo de Satanás no fim dos tempos da tribulação. Por isso, confiança, meus filhos, rezai, não percais tempo com passatempos, com discussões ou coisas vãs. Rezai. Cada terço a mais que vós rezais por dia faz muita diferença, assim como muita falta faz um só terço que vós deixais de rezar por indolência convosco mesmos. Eu conto com as vossas orações, preciso delas para salvar tantas almas que sem as vossas orações se perderão sem remédio. Mas se vós rezardes, ainda há esperança, e eu prometo virar este jogo contra o meu inimigo e fazer de virada, de modo triunfal, surpreendente, encantador e súbito, o grande triunfo do meu coração imaculado sobre as forças de Satanás. Rezai. Na oração encontrareis todas as respostas, toda a paz e felicidade que procurais. Na oração reencontrareis o sentido da vossa vida, novas inspirações sobre o que deveis fazer, novas forças para lutar. Encontrareis na oração a luz, a paz, a verdade que o mundo não conhece, porque não reza, porque não gosta do meu rosário, porque não amo o Senhor. Eu a todos vos abençoo agora generosamente, de Pelevozan, de Lourdes e de Jacareí. A paz, meus filhos amados, a paz a ti, Marcos, o mais esforçado dos meus filhos. Dou-te um agradecimento especial pelo esforço imenso e até sobre-humano que fizeste no meio dos teus grandes e penosos sofrimentos para terminar o vídeo das minhas aparições de Cotignac, de Pelevozan, que eu tanto amo e que eu tanto quero ver conhecidas, amadas e obedecidas por todos os meus filhos. Sobre ti hoje desce como uma grande chuva uma bênção particular, especial do meu coração imaculado.
Marcos. Eu, Clemente Hofbauer, membro da Congregação do Santíssimo Redentor de Santo Afonso Maria de Ligório, servo de Jesus e de Maria, alegro-me por poder vir hoje, pela primeira vez, dar-vos a minha mensagem e abençoar-vos com a bênção que me deu o Senhor para dá-la hoje a vós. Sede pedras vivas, brilhantes, preciosas, sede esmeraldas da grande cidade mística do Rei do Céu, do Palácio do Senhor Jesus Cristo, cultivando sempre mais em vós a virtude da fé, da esperança, do amor, para que então a vossa beleza encante as almas do mundo inteiro e elas também queiram transformar-se em santas esmeraldas de fé e de amor como vós. Sede esmeraldas de fé, imitando a fé da Santíssima Virgem, que foi forte na ida para Belém e vendo-se sem recursos nem lugar para poder acolher o seu divino filho recém-nascido, ainda assim acreditou que ele era o Rei do céu, o Senhor e o dono de tudo que existe. Imitai a fé da Mãe de Deus, que mesmo vendo seu divino menino chorando de frio na gruta de Belém e precisando ser agasalhado, que ele era o Rei do céu e da terra, que a tudo mantém, que tudo conserva e que tudo veste com a sua beleza, com a vida, com a alegria e a harmonia das cores, da vida, de cada ser, de cada homem que existe. Imitai a fé da Santíssima Virgem, que durante toda a vida do seu divino menino, que crescia com ela e São José na casa de Nazaré, via-o crescer no tempo como homem e acreditou que ele era o Deus eterno, sem começo, sem meio e sem fim. Sede esmeraldas de fé, imitando a fé da Mãe de Deus, que durante a paixão do seu divino Filho, especialmente quando o viu pregado à cruz, com seus poderes milagrosos desaparecidos, sofrendo todo tipo de ultrajes, de insultos, de ofensas e de opróbrios, ainda assim acreditou que ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e que ele tinha todo o poder no céu e na terra para salvar a si e a todos. Sede esmeraldas de fé, imitando a fé da Mãe de Deus, que mesmo vendo seu divino Filho expirando na cruz e morrendo como homem, continuou acreditando que ele era Deus, que estava vivo com o Pai e que ao terceiro dia ressuscitaria glorioso, vencedor do pecado e da morte. Imitai a fé da Mãe de Deus, que mesmo vendo os apóstolos perseguidos, a igreja nascente perseguida, humilhada, desprezada por tantos, ainda assim acreditou firmemente que ela era o corpo místico de Cristo, a esposa amada do Cordeiro, a rocha firme sobre a qual todo aquele que nela se apoiar não perecerá, não se perderá. Sede esmeraldas de fé, imitando a fé da Mãe de Deus, que em todos os momentos de sua vida, também na fuga para o Egito, vendo seu filho, tendo que fugir de um rei mortal, ainda assim acreditou que ele era
o Senhor dos senhores, o Deus a quem tudo está submetido, até os maus, até aqueles que governam este mundo e que detêm o humano poder. Por isso, imitando a fé da Santíssima Virgem e sendo esmeraldas de fé, vós não vos paralisareis diante dos sofrimentos desta vida. Não ficareis perplexos diante das tragédias que acontecem neste mundo. Não desanimareis ante os sofrimentos que vos golpeiam todos os dias deste tempo da grande tribulação. E sempre mais seguireis avante no caminho da santidade, corajosos, valentes, repletos de fé, resplandecendo como esmeraldas de fé, atravessadas pelos raios do sol da justiça, que é o próprio Senhor, que também é o seu Espírito Santo. Eu, Clemente, amo-vos muito, conheço as vossas dores e dificuldades e estarei sempre convosco em todos os momentos da vossa vida. Confiai-me as vossas dificuldades e eu unirei as minhas orações às vossas, os meus merecimentos aos vossos, e alcançarei do Senhor e da Mãe de Deus para vós aquilo que necessitais, e a graça da paz e da misericórdia. Eu desejo que vós sejais profundamente abrasados de amor pela Mãe de Deus, pois a verdadeira devoção a ela me fez subir até ao cume da santidade e as glórias do paraíso. E assim também esta devoção vos farão igualmente chegar a serdes grandes santos e a terdes uma felicidade sem fim, sem medida no céu. A todos, neste momento, abençoo com amor, e especialmente a ti, Marcos, que me rezas já há muitos anos, que tens um carinho tão grande por mim e a quem sempre amo, defendo e protejo. A paz. Até breve.
Até breve, minha Mãe do Céu. Hoje, Nossa Senhora veio vestida como veio em Pelevazan, toda de branco, com o escapulário do Sagrado Coração no peito, digamos assim, para comemorar, né, o lindo filme da aparição dela lá em Cotignac, unindo-se à nossa alegria, ao nosso júbilo, à nossa festa por conhecer as suas aparições. E ela veio com essa surpresa maravilhosa, que foi São Clemente Hofbauer, que apareceu como um jovem belíssimo, de mais ou menos 20 a 25 anos, olhos azuis, o cabelo dele assim, um castanho claro, quase louro, a face rosada, tinha mais ou menos assim o meu tamanho, um pouco menos, pouca coisa menos eu acho. Bem grandão. E ele era alemão, foi membro da congregação de Santo Afonso Maria de Ligório, na qual também entrou São Geraldo Magela, que recentemente nos deu aqui várias mensagens, inclusive no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, festa de Todos os Santos, ele voltou com Nossa Senhora, deu a bênção não só para nós três que estávamos aqui rezando na hora da aparição dele, mas a todos vocês também e aos seus familiares. E hoje veio mais um santo da congregação de Santo Afonso, São Clemente, pelo qual eu tenho um carinho muito grande. Desde há muitos anos que eu conheço a sua vida, rezo a ele, peço a ele que me ajude também a ser santo, a imitá-lo, a servir a Jesus e a Maria como ele serviu. Ele foi um grande apóstolo de Nosso Senhor, de Nossa Senhora lá na Alemanha, procurando fazer todo o possível para evangelizar a Alemanha, catequizar as almas, converter os pecadores. Era um santo muito ardoroso, muito cheio de amor a Nosso Senhor e a Mãe de Deus, que teve uma vida maravilhosa, que, se Deus quiser, nas próximas edições do Sede Santos eu vou fazer a vida dele para vocês, e também em CD vou gravar para vocês a vida dele com detalhes, pormenorizada, porque é uma vida maravilhosa. Ele foi um missionário redentorista ardoroso, que não mediu esforços, nem sacrifícios, nem trabalhos, nem distância para alcançar as almas, para levar a palavra de Deus às almas, muitas vezes até com o próprio risco da sua vida. Então ele é um santo que todos nós devemos imitar, devemos seguir, devemos copiar no zelo, no ardor que ele teve para com nosso Senhor e Nossa Senhora. E eu tenho certeza que a partir de hoje, dessa mensagem, que vocês vão criar com ele uma amizade mais forte, mais íntima, mais estreita. Eu tenho certeza que as graças, por meio dele, pela oração dele, irão começar a chover na vida de vocês, como tantas vezes também choveu sobre a minha vida, porque eu me lembro de já ter pedido graças a ele, e ele me atendeu prontamente. E assim também tenho certeza que ele irá socorrer a todos vocês. Hoje, tanto Nossa Senhora quanto São Clemente
nos chamam. Nossa Senhora nos chamou muito ao verdadeiro amor, sem o qual as nossas obras diante de Deus são mortas. É o Espírito que vivifica, disse Jesus. E o Espírito Santo, o Espírito de Jesus é o quê? O amor em pura transformação. O amor que procede do Pai e do Filho. Portanto, só quem tem o amor tem o Espírito Santo. E só quem tem esse espírito de amor verdadeiramente produz obras de valor eterno que são agradáveis a Deus e que verdadeiramente produzem bom alimento para salvar as almas e mudar o mundo. Sem o amor, nossas obras são como que folhas levadas ao vento, que uma vez levadas, ninguém mais delas se lembra. Por isso que também os santos, Nossa Senhora recentemente, tem nos chamado tanto a essa meditação. Onde está o nosso amor? Onde está o nosso coração? Como eu disse recentemente no cenáculo, o nosso coração está nas coisas vãs, é lá que estão os nossos olhos, porque se for, é lá que está o nosso coração. Ou os nossos olhos estão em Deus? É em Deus que está a nossa alma, que está o nosso coração? Se a nossa alma estiver em Deus, então nós estamos em Deus e Deus está em nós. E esse produzirá muito fruto, disse Jesus. E alguém pode dizer assim: mas Deus sabe que eu tenho muitas falhas, que eu tenho muitos pecados, que eu tenho muitas misérias. Como que eu vou poder permanecer unido sempre com Deus? Muitas vezes o pecado, a minha miséria pessoal, me derruba do caminho da santidade. E eu que estava indo bem na união com Deus, no verdadeiro amor, de repente despenco para o abismo, da maior miséria, da maior pobreza espiritual. Jesus disse que mesmo assim, você pode estar unido com Deus. Ele não disse para nós no Evangelho: permanecei sempre 100% intocáveis pelas tentações. Não. Ele disse: permanecei em mim. Mesmo na tentação, mesmo sentindo o peso, da sua fraqueza, mesmo sentindo aquele espinho na sua alma, aquela fraqueza que você peleja e não consegue se libertar daquilo, lançar aquilo fora de você. Não desanime, porque permanecendo unido com Jesus pelo verdadeiro amor, estas misérias e fraquezas, pouco a pouco o Senhor vai te libertando delas, vai te purificando e vai te dando também os meios, os auxílios divinos necessários para você se libertar definitivamente daquela miséria. Por exemplo, tenho certeza que todos vocês já viram piche, não é mesmo? Piche, betume, breu, aquele negócio que passa, alcatrão, como muitos conhecem, que faz o asfalto das estradas, das ruas. Todo mundo aí tem asfalto na frente da casa, Muito bem, vocês sabem o que é. Aquilo ali, quando está sendo posto, se vocês já viram o momento que aquilo é colocado, aquilo gruda de uma forma que não sai nem esfregando. E ao mesmo tempo que gruda, aquilo é quente, aquilo queima a sua pele. O pecado é a mesma coisa, gruda e queima. E por mais que você tente tirá-lo da sua alma, é muito difícil tirá-lo. Então, é muito melhor você não pegar isso, porque depois para tirar é mais difícil do que pegar, O pecado é que nem doença, gente. Vem a jato e vai embora a cavalo, ou melhor, vem a cavalo e vai embora a pé. Mudei o ditado. Para você se contaminar com o pecado, para você dar entrada ao pecado na sua alma, é um estalo. Para depois você expulsá-lo do trono do seu coração e devolver esse trono a nosso Senhor, a Deus, haja orações, haja sacrifício,
haja luta, haja, esforço e peleja contra você mesmo, para você renunciar a você mesmo, você se vencer e assim o seu coração voltar a ser de Jesus. Então, o que Nossa Senhora nos pede é que nós procuremos o verdadeiro amor. Por que Santo Agostinho, cujo filme tão bonito a gente assistiu na semana passada aqui, que emocionou todo mundo, eu quando vejo ele e Santa Mônica naquele filme, eu choro porque é muito tocante, né? Por que Santo Agostinho disse: ama e faz o que quiseres? Muita gente interpreta, leva para o lado errado isso que ele disse, né? Pensando assim, que então se eu tenho amor pela outra pessoa, eu posso fazer tudo que eu quiser de errado com ela. Não é isso não, né? O que Santo Agostinho quis dizer é: ama e faz o que quiseres. Por quê? Porque aquele que ama a Deus, aquele que verdadeiramente tem o amor puro a Deus, pode fazer tudo o que quiser, que não vai fazer nada que Deus não goste ou que magoe o coração do Senhor. É isso que Santo Agostinho diz: procure então ter o verdadeiro amor, e aí tu poderás fazer tudo o que quiseres, porque tudo o que fizeres será bom, será agradável a Deus, será para agradar ao Senhor e nunca para ofendê-lo. E Nossa Senhora hoje, ao chamar-nos a esse verdadeiro amor, nos dá o caminho para ele, que é o quê? Nós cultivarmos dentro de nós uma verdadeira intimidade com Deus, pela meditação, pela oração, pela leitura espiritual, também pelo recolhimento e pelo silêncio, e sobretudo convivendo com Deus como um Deus vivo e ressuscitado, que tem sentimentos e, portanto, procurando não fazer aquilo que o magoa e procurando fazer tudo aquilo que nós sabemos que o alegra. Um exemplo: quando você gosta muito de uma pessoa, seja ela quem for, né? Uma pessoa por quem você está namorado, um pai, uma mãe que você ama muito, um amigo, não importa quem seja, né? Você teme fazer alguma coisa que vá magoar o outro. Por quê? Porque você o ama. E porque você o ama, você evita fazer aquilo que você sabe que o outro não gosta, que vai fazer ele sofrer. Isso é uma consequência prática, natural do amor. Se eu sei que a pessoa que eu amo não gosta de determinada coisa, eu não vou fazer. Porque se eu fizer, vou magoar, vou ferir o coração dela. E eu não quero ver quem eu amo sofrer. Se amo a Deus, se amo Nossa Senhora de verdade, então fujo de tudo o que os faz sofrer e combato em mim e ao redor de mim tudo que eu sei que os faz sofrer também. Se não faço isso, é porque com certeza não amo a Deus e a Nossa Senhora. Porque não fazer aquilo que o ser amado não gosta, porque vai machucá-lo, é uma consequência natural e prática do amor. Por isso que tem muita gente, que não gosta de mim, porque eu digo a verdade. Digo que todo mundo que não está nas aparições de Nossa Senhora está errado. Por quê? Porque isso é estranho ao amor. Quando eu amo uma pessoa, eu quero estar junto com ela. Eu procuro ela. Se ela me procura, então, aí é que eu vou mesmo ao encontro dela. E se ela não me procurasse, eu a procuro, porque eu a amo, porque eu quero estar junto dela. E Nossa Senhora, nossa Mãe Celeste, nos procura. Vem aqui há mais de 21 anos procurando-nos, chamando-nos, oferecendo o seu amor. Por isso, alguém que não vem aqui para se encontrar com ela e responder ao chamado dela, não pode amá-la. Isso inclui todo mundo, não importa que seja religioso, sacerdote, o que for, está errado, porque isso é contrário ao amor. Quando alguém ama uma outra pessoa, vai até ela,
Se não vai, é porque não ama, não se importa, não faz falta, vive muito bem sem ela. Quem diz, eu não vou nas aparições não, porque eu não tenho tempo, porque eu não posso, porque o padre não deixa, não quer, o bispo proíbe, não é aprovado, ou não tenho medo do que os outros vão pensar, do que a minha família vai achar, ou do que os meus amigos me abandonem por causa disso. Não vem aqui nem por nada disso não. Não vem porque não gosta de Nossa Senhora. Se gostasse, estava aqui. Nossa Senhora olha para essas pessoas que pensam que podem enganá-la, não enganam nem a mim mais, que dirá enganar a ela. E ela diz assim, pobre filho meu, diz que não pode vir aqui no lugar das minhas aparições, porque não tem tempo, porque tem que trabalhar demais, porque tem que estudar demais, porque tem medo do que os amigos digam, a família diga, ou que a igreja diga. Mas não é nada disso não. Não vem aqui porque não gosta de mim. Se gostasse, viria. E não importa se são pessoas até com aparência, de serem boas, virtuosas, católicas desde a pré-história, pode até ser. Mas se não está com Nossa Senhora seguindo-a nas suas aparições, isso inclui todas, não só a daqui. Pelevazan, Fátima, La Salete, Arruidubá, Lourdes, Reserva, Monte Chiari, El Escorial, com as suas mensagens duras, rigorosas, bravas, que Jesus e Nossa Senhora dá lá, Quem não está com Nossa Senhora em todas as aparições, não ama ela. Não ama ela. E nem também aqueles que estão com Nossa Senhora só em 1, 2 ou 3 aparições, que prefere mais e despreza as outras, mesmo sendo verdadeiras. Pode até amar um pouquinho Nossa Senhora, mas é um amor pouco, mesquinho e imperfeito. Os que amam Nossa Senhora com amor perfeito estão com ela em todas as aparições, que reconhece, que sabe, que tem certeza que são as verdadeiras, ou que a própria Mãe de Deus, no desenrolar das mesmas, já provou 1000 vezes, com conversões, com sinais, com graças, com os frutos da aparição, que é ela, com as obras santas que ela suscitou na aparição onde ela se manifesta. Então, Nossa Senhora nos chama a esse perfeito amor, porque o que ela e Jesus mais procuram no mundo e não encontram é esse perfeito amor. E o que eles vieram procurar aqui são almas de perfeito amor. E eles não se contentam com almas que amam pela metade ou que amam de modo imperfeito. Eles querem almas que amam de modo perfeito, sem medida, sem limites, sem colocar condições, almas que não sejam preguiçosas, que não sejam indolentes consigo mesmas, negligentes, relaxadas, almas que não sejam egoístas, que só pensam em si, que não sejam mesquinhas, que ficam calculando quanto vão se doar a Deus e a Nossa Senhora, almas vagabundas, que não se aplicam a nada que é bom, a nada que é santo, e ao que não presta se aplica o tempo todo. Então Nossa Senhora quer almas verdadeiramente decididas por Deus e por ela, como era a da Estelle de Pelevazan. E São Clemente hoje nos chamou a sermos esmeraldas de fé. Qual é a cor da esmeralda? Verde. Aquele verde lindo, maravilhoso, perfeito, que eu, quando vejo uma esmeralda, seja em foto, eu não tenho nenhuma, só vejo até hoje pela jornal, filme ou revista, sei lá, Quando eu vejo, nossa, eu fico assim pasmado, eu fico pensando, meu Deus, como Deus pode fazer uma coisa tão linda assim? É um verde que encanta, E olha que o verde dos olhos de São José, o verde das esmeraldas, não chega nem aos pés do verde dos olhos de São José. Parecem 2 esmeraldas dentro dos olhos dele, quando ele me fala. Eu fico assim, sem ar até, diante de tanta beleza, acho que o meu anjo da guarda do lado fica assim, calma Marcos, deixa eu fechar sua boca que você está quase babando já.
porque é uma beleza linda, aquele verde dos olhos de São José. E o verde, né, de acordo com Nossa Senhora e os santos, simboliza a virtude da fé, também da esperança. E a fé de Nossa Senhora é que é o gabarito para a gente conferir se a nossa fé está correta ou não. E São Clemente hoje esmiuçou direitinho como que foi a fé de Nossa Senhora. Viu Jesus nascendo na gruta de Belém, pobre, sem abrigo, sem nenhum lugar, né, para ele ficar, e ainda assim ela acreditou que ele era o Deus Supremo, Criador de todas as coisas. Viu ele fugindo de Herodes, de um rei mortal, e ainda assim Nossa Senhora acreditou que ele era o Rei dos Reis. Viu ele crescendo na casa de Nazaré, no tempo, como homem, e acreditou que ele era o Deus eterno, que não tem princípio nem tem fim. Viu durante a sua vida pública, né, também cansando-se nas peregrinações que ele fez pela Terra Santa, pregando o Evangelho, né, passando fome, frio, dormindo debaixo da chuva, porque Jesus não era que nem você, que tem uma casa quentinha, gostosa, confortável. Jesus não tinha nenhuma pedra para ele reclinar a cabeça, como ele próprio disse, né? O Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Até os passarinhos têm ninhos, as raposas têm as suas tocas, eu não tenho onde reclinar a cabeça. E não foi isso também que Nossa Senhora disse a Dom Bosco, numa aparição em sonho? O meu filho Jesus e os apóstolos não tinham nenhum palmo de terra para eles reclinarem a cabeça. Então, quando chovia, Jesus se molhava. Quando o sol era ardente, Jesus era abrasado pelo calor do sol. No deserto, onde ele permaneceu jejuando por 40 dias, sofreu a agrura do deserto, porque de dia o deserto torra e à noite o deserto congela, porque as temperaturas caem a zero. Então, ela viu Jesus sofrendo daquela forma como homem e acreditou que ele era o Deus, né, imortal, supremo, que tudo conserva, que tudo mantém vivo, a harmonia de todas as coisas, a beleza de todos os seres e de todos os homens. Por fim, a maior prova de todas. Nossa Senhora viu Jesus preso à cruz, coroado de espinhos, flagelado, morrendo, viu ele expirando e acreditou que ele era Deus imortal e que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E é por isso que enquanto todo mundo fracassava e naufragava na fé, ela permaneceu, como o Evangelho diz, de pé junto à cruz, ou seja, firme na fé. Uma esmeralda inquebrável com uma fé inabalável. Esta fé é a que Deus e Nossa Senhora querem que nós tenhamos. A fé da nossa Mãe Santíssima é aquela que devemos imitar e que devemos praticar no dia a dia. Vocês vão dizer, não é fácil, porque quando vem o sofrimento, aí parece que a gente esquece as meditações, as horas de oração, a gente esquece tudo que a gente já leu, a gente se desespera, a gente chora, a gente, realmente a gente arria mesmo, né? Como se diz no Nordeste, né? A gente arria mesmo, arriei. Deus sabe tudo isso, Nossa Senhora também sabe tudo isso. Eles sabem que quando vem o sofrimento você arria na cama. Mas, mesmo ali arriado na cama, eleva o seu pensamento a Deus, faça uma oração nem que seja pequenininha, mas muito sincera, e peça a Deus, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Vós sabeis que eu vos amo, mas aumentai o meu amor. Senhor, vós sabeis que eu espero em vós, mas aumentai a minha esperança. Nesses meses agora que eu passei por uma grande tribulação pessoal, no meio do filme Vozes do Céu 19, que eu acabei e trouxe para vocês hoje, eu confesso a vocês que, olha, era penoso fazer grandes orações, porque o sofrimento, ele,
mina muito das nossas forças. Eu fazia assim mesmo, mas era difícil. Mas uma oração pequenina eu nunca deixei de fazer nenhum dia, mesmo durante o sofrimento, que era essa: Senhor, vós sabeis que eu creio, aumentai a minha fé. Vós sabeis que eu vos amo, mas aumentai o meu amor. Vós sabeis que eu espero em vós, mas aumentai a minha esperança. E as orações também breves a Santa Lucia de Siracusa, que é a minha, amiguíssima, a São Geraldo também, os meus santos que eu gosto tanto, foram decisivas também nesse tempo de tribulação, para que, mesmo sofrendo, a chama da fé, do amor, não se apagasse jamais. E agora, até parece que sinto que se fortaleceu. O sofrimento fortalece a gente mesmo. Não sei como, mas fortalece. E esta fé inquebrável, imbatível, que Deus quer que nós tenhamos, principalmente na hora do sofrimento, é a hora de prová-la, é a hora de cultivá-la mais, é a hora de fazer com que ela cresça. Quando um agricultor quer que a sua terra produza mais do que produziu no ano passado, o que ele faz? Ele lavra a terra de novo, para aquela terra que está por cima ser remexida, e a que está embaixo, que tem mais proteínas, vitaminas e tudo mais. Se eu estiver errado, você me corrige, que você é agrônomo, E eu não sou, ser engenheiro eu não sou. Para que aquela terra seja revolvida e a de baixo venha para cima e a de cima, entendeu? Seja revolvida. Por quê? Porque daí depois, quando ele vier lançando a semente da colheita desse ano, aquela semente vai encontrar uma terra mais arejada, mais revolvida, A parte que estava mais funda na terra veio para cima, foi uma terra mais nova, que não foi cansada com o cultivo do ano anterior. E aí o que acontece? A lavoura dele produz muito mais do que no ano passado. Quem aí cultiva a terra, se eu estiver errado, me corrijam, tá? Mas uma vez, quando eu li sobre isso, foi isso que eu li, que eu aprendi. Acho que está certo mesmo. Então, quando o sofrimento vem a nós, a nossa alma está sendo como que lavrada. E aí é que é a hora de a semente do amor de Deus, da graça de Deus, produzir mais, frutos em nós. Mas para isso nós temos que ser dóceis, No meio do sofrimento, apesar de ser muito difícil isso, a gente tentar manter a serenidade, a confiança em Deus e, sobretudo, rezar, pedindo a Nossa Senhora que nos dê uma fé semelhante à que ela tinha, porque só ela pode nos dar uma fé que resista a todas as aparências contrárias. No texto da Misericórdia Novo que vocês estão levando, 16, tem uma meditação que eu gravei lá, que me tocou muito, de uma aparição de Jesus a Santa Gertrudes. E Jesus dizia a Santa Gertrudes assim, que os bons têm direito a um grande prêmio no céu, enquanto que os incrédulos terão um castigo sem misericórdia, porque os bons têm muitos motivos para desanimarem na fé e não acreditarem, e no entanto acreditam. E os incrédulos têm todos os motivos para acreditarem em Deus, e no entanto não querem. Por isso os justos terão o prêmio e os injustos, os incrédulos, o castigo. Porque Ele, que é o supremo juiz, Senhor de todas as coisas e justo, Ele dará a cada um segundo as suas obras. E não é verdade? Para a pessoa que é boa, todos os sofrimentos da vida dela são motivos para ela deixar de amar a Deus e de acreditar. E no entanto ela continua rezando, ela continua acreditando. Mérito dela, por isso terá recompensa. Os incrédulos, tudo que existe é motivo para eles acreditarem. A natureza, o mundo, eles mesmos, eles até ficam sabendo de milagres que os santos fizeram para cá e para lá, que Nossa Senhora fez aqui e acolá,
né, que Deus realizou ao longo dos 2000 anos de catolicismo. Tudo para eles é motivo para acreditarem, e no entanto não acreditam. Mais duro, não é mesmo? Por isso que hoje devemos pedir a São Clemente o dom da fé. Ele teve essa virtude teologal em grau eminentíssimo na sua alma. Ele realizou prodígios, milagres por meio da fé, né? Também converteu multidões de pecadores pela Alemanha inteirinha com as suas pregações. Tanto que até hereges, que vocês sabem que na Alemanha tem muito protestantismo, né? Porque o Martinho Lutero era de lá, então vocês imaginam, né? Fundou lá o protestantismo. E muitos hereges, inclusive, se converteram com as pregações de São Clemente. Tão cheio de fé e de ardor ele era, a ponto de ele até ser chamado de, esqueci agora o termo, marreta dos hereges. Teve um outro santo que era martelo dos hereges, eu esqueci qual é. Mas ele era chamado de a marreta dos hereges, porque cada pregação que ele fazia era como uma marretada, que não deixava restar nada de heresia nas almas contra a Santa Fé Católica. Então, vamos pedir a ele, que também sofreu muito, e na hora das provações, ele mostrou a sua fé. Ele mostrou ali uma fé viva, pujante, né? E sobretudo, pela vida dele de união com Deus, de oração profunda, porque embora ele sendo um santo muito ativo, de muita pregação, missão e tudo, ele era um santo profundamente de oração, de meditação e de recolhimento. Os escritos dele são profundíssimos e são fruto dessa vida espiritual profunda que ele tinha. Ele falava de Deus. Por que ele convertia tantas multidões? Porque ele não falava de Deus como de alguém que ele ouviu falar, nem também de alguém do qual ele leu nos livros. Ele falava de Deus como de alguém que ele conhecia e vivia com ele, ao qual ele era unido, como Nossa Senhora disse hoje. Por isso que quando ele falava de Deus, ele falava com um amor incrível e sobrenatural, porque ele estava falando da pessoa que ele mais amava e amava de verdade. Quando ele chamava os pecadores para Deus, falando da misericórdia divina, ele tocava os corações, porque ele falava de uma misericórdia, de uma doçura, de uma ternura de Deus, não que ele leu em algum lugar, mas que ele sentia, que ele conheceu, que ele experimentou. E é isso que Nossa Senhora quer de nós. Só quando nós falarmos de Deus como de alguém que nós conhecemos, experimentamos o seu amor e vivemos unidos com Ele, só assim os corações serão tocados com as nossas palavras e se converterão com a nossa divulgação. Enquanto falarmos de Deus como um ser distante, ou que a gente leu em algum lugar, ou simplesmente teológico, isso não vai tocar os corações. Quando nós falarmos de Deus, realmente transmitindo o amor que dele recebemos, que sentimos e com o qual estamos unidos todo dia, aí então esse amor conquistará todos os corações e não haverá resistência alguma ao amor de Deus. Eu, por experiência própria, vivi isso muitas vezes na minha vida, e especialmente no começo das aparições com o meu primitivo grupo de oração. Eu falava a eles, não da Nossa Senhora que eu li nos livros, ou do Deus que eu li no catecismo, também, claro que era, mas eu falava da Virgem Maria que era viva, que eu conhecia, que eu abracei, que me beijou e que eu beijei, que tinha o cheiro, o perfume próprio, que eu senti o calor da pele dela, o perfume, o cheirinho da pele dela, né? Eu falava da Virgem Maria, não que alguém contou para mim que ela era assim, assim, assado, mas a Virgem Maria que eu conheci com os meus olhos, que eu sei como ri, como chora,
como pede para rezar, como fala dos seus filhos, como comenta da situação trágica do mundo e por isso sofre. Eu falo daquela que eu conheço face a face. E falo de um amor, não que eu aprendi na teoria dos livros, mas de um amor que eu conheci, que eu senti, que eu provei em primeiro lugar nas aparições, nos diálogos, nos colóquios que eu tive com ela. Por isso que quando eu falo do olhar azul de Nossa Senhora, eu não falo de um olhar que eu li que dizem que ela tem. Eu falo do olhar que eu vejo, da cor do azul, que eu conheço dentre milhares de tons de azul. Só ela tem aquilo. Da voz de Nossa Senhora, que mesmo que uma multidão inteira estivesse falando, a dela eu reconheço à distância, porque é única. Só ela tem aquela beleza, aquela doçura, aquele timbre suave, delicado, fino, que encanta, que toca o coração, que basta ela dizer uma palavra, parece que eu vou assim explodir de alegria quando eu escuto. Então, quando a gente fala de Deus vivo, presente na nossa vida, o amor de Deus, de Nossa Senhora, que a gente sentiu, conheceu e transborda isso para as outras pessoas, é como um rio de água viva que jorra e as pessoas vão bebendo, 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 e cada vez mais elas bebem, cada vez mais elas querem. E é isso que Nossa Senhora quer que nós façamos, que nós levemos essa água do amor de Deus, essa água viva da graça aos nossos irmãos. Hoje, quando vocês vão sair daqui, né, tendo assistido esse filme lindíssimo de Courtignac e de Pelé-Vazin, que como a própria Nossa Senhora falou também na aparição, foi feito em meio de muitos sofrimentos e tribulações. Por isso, eu tive um merecimento, né, um valor meritório extra, adicional, e já aviso, tá? Já vou fazer a transferência para a conta de vocês. Hoje mesmo vou falar para Nossa Senhora, pegue aí os méritos e transfira. Muito bem. Teve um valor meritório maior, porque foi feito em meio de dificuldades maiores. E, portanto, também eu penso que a graça que foi colocada nesse filme foi muito maior também. Eu me lembro que foi terça ou quarta-feira, né? Quando eu trouxe ele, até estava muito nervoso, porque eu estava identificando, achando um monte de defeitos na reta final, e eu tinha feito tudo certo, e o tempo estourando, né? O domingo chegando, ai meu Deus, não vai dar tempo, e agora como é que eu vou fazer? Eu vou ter que consertar tudo isso e refazer tudo de novo, como é que eu faço? Aí a gente estava assistindo aqui à noite para ver as cenas, né? E até nós estávamos cansados do trabalho do dia, a gente estava caindo assim mesmo, né? E de repente a gente começou a assistir aquilo ali, o sono passou, o cansaço passou, e quando terminou, o Marcos Augusto só virou para mim assim, com um olhar bem assim arregalado, e falou assim, que filme forte! Nossa, como tá forte esse filme, parece que é o melhor que você já fez. Foi o que você fez, né, sofrendo tanto, e parece que ficou o melhor. E eu não duvido que Nossa Senhora tenha posto mesmo uma graça sobrenatural maior nele, para tocar os corações mais endurecidos, para que assim o mundo possa se converter e ter paz. Vocês vejam que o mundo está cada dia pior. Esses dias nas notícias, né? 2 adolescentes de 15, 16 anos mataram uma outra mocinha que estava junto com o namorado dela por causa do celular dela, e ela nem reagiu, e eles atiraram assim mesmo. E na delegacia eles estavam rindo, rindo, que ela teve o que ela merecia. Olhem o desamor que chegou à humanidade. E não só isso, coisas assim inacreditáveis que a gente lê: pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão, pessoas que desaparecem, aparecem mortas, ninguém sabe o que acontece, violência explodindo por todos os lados, né? Como nós estamos vendo recentemente em São Paulo, em outros lugares do mundo, na Europa também, com aquela crise, aqueles protestos na rua, aquela violência explodindo. O que é isso?
é o desamor a que chegou a humanidade. E chegou a esse ponto por quê? Porque não conheceram Pelé Voisin como Nossa Senhora queria. Não conheceram Cotignac como Nossa Senhora queria. E por que não conheceram? Por dois motivos. Primeiro, porque quem tinha o dever de dar isso a conhecer ao mundo, não deu, escondeu. Gente, cinema existe há mais de 100 anos. A televisão existe há 60. Os padres, os bispos, se quisessem, podiam ter feito um filme de Pelé Voisin, de Cotignac, há 60 anos atrás, e fazer isso passar em todas as igrejas do mundo, ou cinemas, se eles quisessem mesmo. Por que não fizeram? Porque não querem nada disso. Porque não amam nada disso. E por que não amam nada disso? Porque não amam ela. Porque se amassem, tornariam as aparições dela conhecidas. Imagine, se eu amo uma pessoa, se eu amo um escritor, ou se eu amo uma pessoa qualquer, um amigo que escreveu alguma coisa, que disse alguma coisa boa, eu não vou procurar tornar o que ele diz conhecido de todo mundo? Claro! Se eu amo Nossa Senhora, não vou procurar tornar conhecidas as suas aparições? Agora, se eu escondo as suas aparições e as suas mensagens, o que eu provo com isso? Ou então dou de ombros e vivo indiferente a isso, e os outros que fazem, os outros que divulgam, eu não estou nem aí? O que eu digo com isso? Que eu não amo Nossa Senhora, que eu amo mais a mim mesmo que a ela. Então, quem tinha que dar isso a conhecer ao mundo, não deu. E o povo também, por sua parte, também nem quis procurar por conta própria e já caiu na indiferença, na apostasia, e assim todos foram ladeira abaixo rumo ao abismo da perdição. Por isso que Nossa Senhora gosta tanto desse lugar, gosta tanto, de mim, de vocês, de nós. Por quê? Porque aqui todas essas aparições dela, todas essas mensagens, não só que ela nos dá aqui, mas as outras também que foram esquecidas, negadas, sepultadas, deixadas no esquecimento, na indiferença, todas elas são de novo resgatadas, ressuscitadas e mandadas para frente com toda a força, que a gente pode fazer. Por isso que ela ama tanto aqui, porque aqui ela encontra verdadeiramente um amor sincero, um amor fiel, um amor que se doa, um amor que não se cansa de tornar tudo que ela quer conhecido e amado por toda a humanidade. Então, vocês que estão saindo daqui hoje com esse tesouro maravilhoso, que é esse filme Vozes do Céu 18, não perca tempo. Divulgue nas formas que eu já falei mais cedo no cenáculo, propague para todo mundo, dê a conhecer essas maravilhas, porque se você fizer isso, Nossa Senhora vai cumprir a promessa que ela fez na mensagem dela do final do filme. Aqueles que tornarem as minhas aparições em Pelé Voisin, em Cotignac, em Jacareí conhecidas, não só essas também, mas todas as outras, a esses eu recompensarei com a vida eterna, fazendo praticamente eco aquilo que o próprio Espírito Santo, palavras que o Espírito Santo colocou na boca dela no livro do Eclesiástico: aqueles que me tornam conhecida terão a vida. Que vida? A vida eterna. Quem torna Nossa Senhora conhecida e amada, torna as suas aparições conhecidas, salvando as almas assim dos outros, predestina a sua própria ao céu. Então, lute esse mês para tornar isso tudo mais conhecido. E relembrando, Nossa Senhora no final da aparição com São Clemente estendeu as mãos sobre todos nós, abençoando-nos, deixando cair as habituais pedrinhas brilhantes sobre nós, igualzinho vocês viram no filme, viu, gente? O efeito que eu pus em Nossa Senhora assim abençoando e soltando aquelas pedrinhas brilhantes foi o mais próximo que eu consegui fazer, porque também eu precisaria ser, do outro mundo para poder fazer igualzinho, mesmo, mas foi o melhor que eu pude fazer para poder representar quando Nossa Senhora abençoa vocês. Quando ela dá a bênção no final da aparição, ela solta aquelas pedrinhas assim, que vem com aquela força,
e elas vão entrando, e quando entram assim na gente, elas vão explodindo assim como bolhas de sabão, e tanto eu quanto vocês também ficamos todos luminosos, com o corpo todo luminoso. Eu sei, porque eu já vi algumas vezes quando Nossa Senhora está abençoando, eu estava com as mãos assim erguidas, né, recebendo a bênção, e eu olhei para as minhas mãos e eu vi as minhas mãos todas cheias de luz, todas brilhantes. E assim também vocês ficam quando Nossa Senhora, os santos abençoam vocês aqui. Então a graça, o privilégio que nós temos de estar aqui durante as aparições, enquanto elas ainda acontecem, é um privilégio sem quantia, sem tamanho na face da terra. E não digo só pela bênção que recebemos no final, mas pela riqueza e o imenso favor de ouvir as mensagens dadas pela Mãe de Deus, saídas da boca dela no mesmo instante em que ela está aqui com o seu corpo glorioso. Vocês viram Cotignac e Pelevazan nesse filme de hoje. Em Cotignac, Nossa Senhora apareceu há quase 500 anos atrás. Em Pelevazan, há mais de 130 anos atrás. E as palavras dela, que foram ouvidas só pela Estelle, porque as pessoas que estavam ao redor não viam nada e não ouviam nada também. Ela escutava tudo em silêncio e depois ela contava o que Nossa Senhora disse. Aquelas pessoas já se julgaram assim, privilegiadíssimas, de terem podido conhecer a Estelle e estar presente em uma ou duas das 15 aparições apenas. E vocês que viram as 15 aparições que Nossa Senhora fez há tanto tempo atrás lá, e só ouviram o que Nossa Senhora falou para ela e ela escreveu, vocês já sentiram no seu coração aquela alegria por ouvir aquelas palavras de Nossa Senhora, né? Então, quão grande não deve ser a nossa alegria, a sua alegria por ouvir essas palavras, né? Não lidas apenas num livro ou em qualquer outra coisa, mas você ouve elas aqui ao vivo, saindo da boca de Nossa Senhora e sendo repetidas pela minha voz no mesmo instante em que Nossa Senhora está aqui com seu corpo assunto ao céu. Essa graça só já era suficiente para a gente assim, olha, peregrinar pelo mundo inteiro pregando missões, para a gente assim, olha, fazer o possível e o impossível para agradecer a Nossa Senhora. Mas quão distantes nós estamos ainda, né? Dessa alegria, dessa gratidão e desse reconhecimento para com a nossa Mãe. Vamos procurar então, de agora em diante, amá-la mais, servi-la mais, para o maior triunfo do seu coração. Amém. O Marcos Augusto lembrou aqui que durante a aparição, ele percebeu que a minha cabeça virou, se deslocou, porque eu estava acompanhando São Clemente com o olhar, que saiu do lugar onde ele estava e se adiantou e veio mais perto de mim, mais perto de onde eu estava ajoelhado, porque ele estava fazendo uma coisa particular que eu não posso revelar, né? Senão ele me puxa a orelha depois. Ele estava fazendo uma coisa particular, uma coisa muito bela, muito bonita, e por isso que eu o segui com o olhar até perto de mim, e quando ele voltou para o lugar dele, eu acompanhei igual. É interessante isso, né? Que os santos, Nossa Senhora, quando aparecem aqui, eles não vêm a mim como estátuas, eles são pessoas vivas, eles se mexem, levantam a cabeça, olham para o lado, olham para mim, sorriem, estendem os braços. Às vezes Nossa Senhora, enquanto vai falando, vai explicando, ela gesticula de acordo com o que ela está falando, e também se deslocam no ar, né? Sem precisar mudar o passo. Eles deslizam no ar, flutuando na nuvem que tem aos pés deles. É uma nuvem mais ou menos assim, branca, tendendo para o azul, que flutua assim mais ou menos a uns 40 centímetros, 1 metro do chão, mais ou menos, e Nossa Senhora e os santos ficam em cima, e eles deslizam, vêm perto de mim, voltam para trás, às vezes me abraçam, né, como já aconteceu muitas vezes, às vezes Nossa Senhora me beija, me cumprimenta, aperta a minha mão, quando é dia do meu aniversário, do aniversário dela. Os santos também, os anjos, chegam bem perto de mim. Já teve anjos que conversaram comigo assim a 2 palmos de distância do meu rosto.
e outros que já estavam um pouquinho mais longe. E eles se mexem, se movimentam, abrem as asas, fecham. Quando eles chegam, eles sempre chegam com as asas de luz abertas. Aí fecham e ficam com elas fechadas ao longo da mensagem. Quando eles vão embora, eles abrem aquelas asas de novo e sobem com elas abertas, voando ao céu. Então, eles são pessoas vivas, né, que falam comigo, gesticulam e se movimentam também durante a aparição. Por isso que durante a aparição acontece muito mais coisas do que vocês imaginam. É que muitas coisas eu não posso contar agora. Talvez um dia Nossa Senhora permita que tudo isso, esses segredos, né, sejam revelados. E aí vocês vão ver quantas aparições daqui são muito mais maravilhosas do que as pessoas pensam que elas são. Nossa Senhora faz coisas durante a aparição, diz coisas em particular para mim na hora da aparição também, incríveis, né? Me demonstra o seu amor de uma forma inacreditável, que eu tenho certeza que no dia em que vocês a virem, né, no triunfo dela ou no céu, não sei, eu tenho certeza que vocês vão me entender e vão realmente compreender. Nossa, era uma graça incrível mesmo a que ele tinha, era realmente uma graça estrondosa que ele tinha, que a gente tinha de estar perto na hora da aparição, que a cidade de Jacareí recebeu, que o Brasil recebeu, que o mundo recebeu nesses 20 e tantos anos que Nossa Senhora, o céu inteiro, está aparecendo aqui, né? Então, vocês que são tão amados, tão privilegiados pela Mãe de Deus, nesse mês de novembro da festa da Medalha Milagrosa, dia 27, aparição a Santa Catarina, mês tão bonito dos santos, da apresentação de Nossa Senhora, procurem renovar o amor, renovar a oração, renovar a alma de vocês, verdadeiramente fazendo uma grande mudança na vida, uma grande reviravolta para Deus. Amém.